Agora o que eu quero meditar junto com cada um de vocês nessa noite, e eu pretendo ser breve na reflexão, é que algumas decisões das nossas vidas podem marcar, podem definir o nosso futuro. Podem estabelecer, pode firmar o nosso futuro. Como assim, pastor? Se você olhar, queridos, no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó: e era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e o dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ali ficaram. Esse homem, Elimeleque, era o pai da família. Era o homem responsável pela família. E as decisões da família passavam por ele. E esse homem, havia fome na terra em que ele morava. Havia fome em Belém de Judá, em Belém Efrata. E esse homem buscando, com as boas intenções em proteger a sua família, em guardar a sua família, em trazer provisão à sua família, ele decide sair da sua terra e vai para uma outra terra. Segundo alguns estudiosos, isso não está na Bíblia, mas segundo alguns estudiosos, eles afirmam que essa família era uma família que tinha uma condição financeira bem favorável. Então aqui a primeira lição que eu já aprendo é que quando a crise vem, ela não escolhe classe social. Não, mas só vem para... Não escolhe, queridos. Quer um exemplo disso? É o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Você vai no hospital, tendo o mais simples funcionário, ao mais graduado, ao mais próspero, financeiramente falando, empresário. Não escolhe classe social não, querida. A crise não escolhe cor, raça, gênero, não escolhe classe social, se você tem mais, não escolhe, vem para todo mundo. Mas eu pergunto ao seu coração, e eu não tenho essa resposta, mas por que somente aquela família? Porque isso a Bíblia diz, a Bíblia dá a entender, não foram tantas, mas a Bíblia afirma que esta família se mudou. Por causa da crise, por causa da fome, essa família se mudou. Mas existiam tantas famílias naquele lugar, por que essas outras famílias não foram juntos? Por que foi apenas a família de Elimeleque? Então a decisão que esse homem tomou, queridos, de levar os seus filhos, de levar a sua esposa, de levar a sua casa, trouxeram grandes prejuízos à sua família. Grandes situações, até irreversível. Mas eu queria que você voltasse comigo um pouco. Esse homem decide ir embora, mas vamos voltar um pouco na cronologia. Ao esse homem ter os seus filhos, ele os batiza, nem se usa mais esse termo, né? Como é seu nome de batismo? Né? Ou como é a sua graça? Elimeleque, o significado do nome dele é: meu Deus é rei. O nome dele é: meu Deus é rei. Ao decidir, ele não leva em consideração o significado do seu nome. Porque se meu Deus é rei, então eu sou servo desse rei. E se eu sou servo, se eu sou súdito desse rei, esse rei cuida de mim. Esse rei cuida de você. Esse rei cuida da sua família. Então se há uma fome, se há uma crise assolando onde você mora, as pessoas que você moram, e se seu Deus é rei, não se preocupe. E nós estamos aqui porque servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se esse é o nosso Rei, nada nós teremos falta. De nada nós teremos falta.
Só que a tragédia na vida dessa família começa quando ele dá nome aos seus filhos. E queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O nome na Bíblia tem muita importância, tem muito significado. Define o que esta criança vai ser ao longo da sua vida. Elimeleque coloca o nome dos seus filhos de... Primeiro, como é o nome do primeiro filho? Como é o nome do primeiro filho? Como é o nome do primeiro filho? É Malom. Como é o nome do primeiro filho? Isso, Malom. Eu fui buscar o que significa o nome Malom. O nome Malom significa enfermo, doente. Como é o nome do segundo filho? Quilion, que significa fraco, débil, desperdício. O primeiro é doente, o segundo é débil, desperdício, fraco. Então, como esperar, se o nome na Bíblia tem importância, o que esperar desses jovens? Doente e fraco. Doente e fraco. A Bíblia diz, queridos, que quando Raquel estava dando à luz ao seu segundo e último filho, a dor do parto foi tão intensa que ela, antes do parto concluir, quando já tinha concluído o parto, melhor dizendo, e nos seus últimos suspiros, porque a Bíblia diz que ela morreu no parto, ela disse assim: olha, esta criança vai se chamar Benoni. Filho, significado, filho da minha dor. Esta criança vai se chamar Benoni, porque com grande dor eu dei a luz, eu dei o parto. E então a Bíblia diz que Jacó, ao chegar, ele viu que a sua esposa tinha falecido. E disseram para ele: olha, ela colocou o nome nele de Benoni, filho da minha dor. Ele disse: não, a criança não vai se chamar Benoni, a criança vai se chamar Benjamim, filho da minha força, filho da minha destra. Não vai se chamar Benoni. Imagine, queridos, uma criança que tem o nome de fraco, uma criança que tem o nome de doente, uma criança que tem o nome de filho da minha dor. Filho da minha dor, já fez a sua tarefa? Filho da minha dor, vai tomar banho para a gente ir para a escola. Filho da minha dor, eu fui na escola hoje e disseram que você está desobediente à professora. Você já imaginou isso? Ô fraco, seja forte. Ô doente, parece que está doente. Então, às vezes, queridos, o que nós sentenciamos na vida dos nossos filhos não é vida, não é bênção, não é saúde, não é comunhão com Deus. O que nós dizemos, o que nós falamos em relação aos nossos filhos pode determinar o seu futuro, podem marcar a sua identidade, pode definir o que essa criança que vai ser jovem, que vai ser adulto, será no futuro. Como é seu nome? Michael Jackson da Silva. Como é seu nome? Arnold Schwarzenegger. Como é seu nome? Como é o seu nome? A Bíblia diz, queridos, que Belém, o lugar onde eles moravam, o significado é casa do pão. Então eles saem da casa do pão e vão buscar pão em Moabe. A Bíblia diz, o significado, melhor dizendo, de Judá
que era a tribo onde ficava Belém, o significado é exaltado, glorificado, louvado, ou nós podemos chamar terra de louvor. Então eles saem do lugar que se chama terra do louvor e vão habitar em Moabe. Efrata, Belém Efrata, Belém é conhecido como Belém Efrata. Efrata significa terra frutífera. Belém, casa do pão. Efrata, terra frutífera. Eles saem da casa do pão, da terra frutífera, e vão buscar alimento em outra terra. Agora o melhor de tudo, o significado de Moabe é terra de desejo, lugar de desejo. Então eles saem de onde tem provisão, apesar de haver fome. Eles saem do lugar onde tem pão. Eles saem de uma terra frutífera e vão para um lugar de desejos. Será que isso soa comum para os dias de hoje? Tem gente que está saindo da presença de Deus e indo para os lugares dos desejos. Ah, mas na igreja não pode isso, na igreja não pode aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso usar aquilo, é porque eu vim de uma religião que eu tinha que usar a saia comprida, que eu não podia cortar o cabelo, então hoje eu quero me libertar, eu quero fazer aquilo que me dá na cabeça. Eu quero ser feliz, eu quero viver da forma que eu sempre quis. Eu vou sair daqui porque aqui não há pão, eu quero lugar, eu quero me mudar, eu quero ir para um lugar, uma terra de desejos. É para lá que eu quero ir. Aqui eu não estou feliz. Ah, mas na igreja não pode isso, não pode aquilo. Aí alguém pergunta assim, mas pastor, lá na sua igreja, é uma igreja liberal? Não, nós somos uma igreja cristocêntrica, bibliocêntrica. Para nós, o que era pecado no passado, é pecado hoje e vai ser pecado amanhã. Não se altera, não se muda. Nós não vamos nos adaptar ao mundo. Não, pastor, mas nós temos que ser mais atuais para ganhar a juventude, para ganhar os jovens, para ganhar esta cidade. Queridos, não é a igreja que se adapta ao mundo. A igreja tem que ser sal nessa terra, tem que ser luz nesse mundo. Porque o que essa sociedade espera é ter uma igreja forte, uma igreja que proclama o evangelho, uma igreja que Jesus está voltando, uma igreja que diz que se você entregar sua vida para Jesus, você vai passar a eternidade com Ele. Nós não devemos nos preocupar com crescimento, com inchaço, com explosão de crescimento. Aqui nós somos uma igreja grande, nós temos que nos preocupar com uma igreja saudável que vai morar no céu. É isso que nós temos que ocupar a nossa mente. É isso que tem que ocupar o nosso coração. As sentenças, queridos, as sentenças que definem o futuro de uma pessoa. Sentença. A Bíblia diz que Noé, no momento de embriaguez, foi visto lá por um dos seus filhos, foi vista a sua nudez, ele estava nu. O cara fica bêbado e ainda tira a roupa. E quando ele recobra a lucidez, falam para ele, seu filho aí viu sua nudez aí. E ele, num momento de insensatez, decretou uma sentença que marcou o seu filho, o filho do seu filho, os seus bisnetos, marcou toda aquela descendência. Ele disse, maldito seja Canaã, servo dos seus filhos, dos seus irmãos. Vai estudar a genealogia de Canaã, para você saber o que virou. Até hoje, 30 de agosto de 2020, essa sentença está sobre aquela geração, sobre aquela descendência. Então cuidado homem, cuidado mulher.
No momento de insensatez, no momento de raiva, no momento qualquer que você está com as suas emoções descontroladas, cuidado para não dar sentença sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Cuidado. É porque você não presta. Porque você não presta para nada, homem. Maldita a hora que eu me casei com você. Devia ter casado com fulano, bem que minha mãe falou. Cuidado. Cuidado. Você, mulher, não sabe cozinhar direito. Não sabe passar minhas roupas direito. Só sabe reclamar de mim. Diz que eu não presto para nada. Diz que eu só quero ficar o dia todo no videogame, só porque eu fico das 7 da manhã às 10 da noite. Cuidado. Para não decretar uma sentença contra o seu casamento, contra a sua casa, contra seus filhos. No momento de raiva, fique quieto. Dá aquela engolida bem seca. Passa um pouquinho de raiva. Cuidado. Noé amaldiçoou toda a sua geração. Cuidado, queridos, para não tomar decisões baseadas na aparência. Na aparência. Olha o que diz o versículo 1. Ele e sua mulher saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus filhos. A decisão de Elimeleque levou a família a se afastar de Deus e do seu povo. Promoveu o afastamento da comunhão e dos costumes de Israel. Afastou-se da casa do pão em busca de alimento. Trouxe solidão e abandono na sua casa. A Bíblia diz que quando Abraão fala para o seu sobrinho Ló, escolhe para qual direção você vai tomar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deu a opção a Ló em escolher primeiro. Ele olhou, viu de um lado, terra mais ou menos, na outra os campos verdinho assim, ó. Ele falou, eu vou para esse lugar aqui, ó. Minhas ovelhas vão ter pasto demais, bom demais para comer, meus animais. Decidiu pelo que os olhos estavam vendo, pela aparência. Só que a Bíblia diz, queridos, que Ló foi morar na região de Sodoma. E quando Deus decide destruir aquela cidade, a primeira que perece na destruição, não na destruição efetivamente, mas na caminhada, foi a mulher de Ló. E depois que a mulher morreu, Ló e as suas filhas vão se refugiar numa cabana. E as filhas falam, bom, acabou o mundo inteiro, só sobrou nós duas e o pai. E a Bíblia diz que elas cometem incesto. E se deitam e se engravidam do pai. Uma dessas crianças é que deu origem a Moabe. Decidiu pela aparência e trouxe destruição para sua família. A Bíblia diz, queridos, que Davi, ao olhar, ao ver uma aparência de uma mulher formosa, decide se deitar com ela, decidiu pela aparência. Davi já era um homem casado, a mulher era uma mulher casada, decidiu, para satisfazer os seus desejos, a se deitar com uma mulher casada, decidiu pelo que viu. E essa decisão trouxe espada para sua casa. O profeta diz assim, olha, você está perdoado. Depois que manda matar o marido da mulher, depois que casa com a mulher, o profeta vem, conta uma história, ele fala, esse cara aí tem que morrer. O profeta Natan fala para Davi, tem um homem rico, que tem muitas ovelhas, e tem um homem pobre que só tem uma ovelha. Essa ovelha, inclusive, é tratada como filho. Mas aquele homem rico recebeu convidados na sua casa, ele pegou a ovelha daquele homem pobre, que era a única ovelha, foi lá e tomou dele e fez um jantar e serviu para o convidado. Aí Davi fala assim, olha, fala para mim quem é esse homem, porque ele vai morrer agora. Quando a palavra de Deus nos confronta, nós temos o hábito de dizer assim, não é para mim, é para o meu vizinho. Não, Deus não está falando para mim, não, está falando é para fulano de tal que não veio hoje, que devia ter vindo. Por que quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos o hábito de dizer assim, essa não foi para mim não, essa é para minha mulher. Está vendo aí, mulher? Deus está falando para você, ó. Queridos,
quando Deus fala numa reunião como esta, Ele está falando comigo. E está falando com você. Com você. Aleluia aí. Está falando com você. Aleluia. Aleluia. Deus está falando conosco, queridos. Então Davi decidiu pela aparência e trouxe espada para sua casa. A Bíblia diz, queridos, que Salomão, em busca da felicidade, casou-se 300 vezes e tinha mais 700 concubinas. Perdeu o seu coração e a sua fé em Deus. Elimeleque decidiu pela aparência, não pela fé. Mas eu quero trazer um conforto para o meu e para o seu coração nessa noite. O homem que é chamado pai de multidão, e também como é conhecido também como o pai da fé, Abraão. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 10, que quando ele estava habitando em Canaã, houve fome naquela terra. E ele se mudou para o Egito sem consultar a Deus. E lá quase teve a sua família destruída, porque o homem lá, o rei, queria se casar com a mulher dele. Porque ele teve que mentir e dizer que era sua irmã. Então, pense, queridos, não decida nunca pelo que seus olhos estão vendo, por aquilo que o diabo está te mostrando. A Bíblia diz que no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o diabo mostra para Jesus num monte, diz assim, está vendo aí, ó, tudo isso aqui eu vou te dar, ó, tudo isso aqui eu vou te dar, se prostrados me adorarem. Mas Jesus fala, somente ao meu Deus, somente ao teu Deus, somente ao nosso Deus, prestaremos culto. Somente a Ele nós adoraremos. Então não se deixe levar pelo que você está vendo. O diabo vai te apresentar num momento, como fez com Jesus, depois de 40 dias, vai dizer, se alimente, ó, transforma essa pedra em pão. Está vendo aqui a aparência, mas você pode transformar isso em pão. Então, queridos, o importante é você matar sua fome, Jesus. Então o diabo vai dizer nos nossos ouvidos, dizer assim, olha, não tem nada a ver você fazer isso. Todo mundo faz, mas isso não é certo, isso não é bíblico, isso Deus não aprova. Não, eu estou trabalhando aqui na minha empresa, nessa empresa onde eu trabalho aqui, todo mundo aqui sai na balada aqui, e todo mundo tem um casinho extraconjugal, isso não tem nada a ver, você pode, está todo mundo fazendo, isso não é de Deus, isso vai contra a palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Não tem nada a ver mentir, é uma mentirinha pequenininha. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma mentirinha, daqui a pouco tem que contar uma mentira, daqui a pouco tem que contar uma mentirona, para manter todas as mentiras. Perca as suas flores, perca as suas folhas, mas não perca a sua raiz, não perca os seus princípios, não perca a sua essência, não perca a sua identidade. Nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos dos prazeres. Nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Não foi qualquer doutrina, não foi qualquer palavra, foi o sangue de Jesus Cristo que nos lavou, que nos redimiu e que nos aproximou novamente de Deus. Nada pode macular o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Não decida pelo que seus olhos estão vendo, pelo que seus olhos estão vendo. E para encerrar, queridos, decisões mal tomadas promovem amargura na família e causam miopia em relação a Deus. Nossa, pastor, não entendi. Se você ler no versículo 20, ele fala assim, ó, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Elimeleque tomou uma decisão de sair. Improvisei um lenço aqui, que eu esqueci o lenço em casa. Improvisei um papelzinho aqui, se ficar papel aí na testa, aí vocês me avisem, tá? Porque eu estou pregando que está todo mundo vai naquele papel no canto.
Está quente hoje ou sou eu? Hein? Me ajuda aí, gente. Vou pregar bem aqui assim. Elimeleque tomou uma decisão que no final da história aqui que nós lemos, transformou a mulher dele de amável, que o significado do nome Noemi é amável, dócil, agradável. A decisão de Elimeleque transformou a sua mulher de dócil em amarga. Por que você me chama Noemi? Pode me chamar de Mara. A decisão de Elimeleque fez com que aquela mulher, aquela família, partiu de Belém feliz e voltou amarga. Em 10 anos ela perdeu o marido e perdeu os filhos, perdeu seus sonhos. Ela decide mudar o nome de agradável para amarga. Uma decisão errada, sua, homem, pode fazer com que os seus filhos tenham uma visão equivocada de Deus. Porque a visão que os nossos filhos têm de Deus, que nós chamamos de Pai, é a visão que eles têm do Pai. Então, se eu sou um pai tirano, os meus filhos vão ter a imagem de um Deus tirano. Mas se eu sou um pai que ama e corrige, eu estou fazendo aquilo que Deus faz. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se eu amo e corrijo, eu estou representando para os meus filhos a imagem que Deus tem para mim. Mas se eu atribuo a Deus todas as mazelas que acontecem sobre a minha vida, a partir das decisões que eu tomei, eu estou transferindo a culpa pela minha decisão a Deus. E isso vem lá desde o Jardim do Éden. Quando Deus pergunta a Adão, o que fizeste? Ele fala assim, ó, foi a mulher, ó. O que fizeste, Adão? Eu? Foi a mulher, ó, quem que é o culpado? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então o culpado nessa história aqui, Senhor, é a mulher e o Senhor. Eu estou livre desse negócio aí. Não me imputai tal pecado. Então desde o Jardim do Éden, o homem tem esse hábito de transferir culpa. Que fizeste, mulher? Eu? Serpente, ó. Quando serpente fala? Você põe uma serpente para falar? Eu achei incrível, fui dar atenção para ela. A serpente falou assim, nossa, Eva, como você está magra. Ela falou, mesmo? Nossa, Adão não fala isso para mim. Né? Gostei de você, serpente. Continua. Esse aí não está na Bíblia não, viu, queridos? Então, desde o Jardim do Éden, o homem transfere culpa, transfere responsabilidade. Não, não sou eu não, é fulano. Não, responsável por isso aí não sou eu, é minha esposa. A culpa é sua, mulher, dessas crianças estarem desse jeito. A culpa é sua, que está faltando as coisas em casa. Não, a culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é sua. Esse cara sou eu. Decisões equivocadas distorcem a visão que nós temos de Deus. Deus não manda mal. Deus não nos aflige. Deus não faz isso não, queridos. Deus não destrói nossa vida. O que marca a nossa vida foram as decisões que nós tomamos ontem. O que vai marcar a sua vida para sempre é a decisão que você toma hoje. E que é um conselho, a melhor decisão que um homem pode tomar
é entregar a sua vida para Jesus. Pastor, todas as decisões que eu tomei na minha vida foram todas erradas. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão, e eu te garanto que é a mais certa, mais acertada e a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. É a melhor decisão. Nada pode ser melhor do que isso, nada. Nada. Decida com os olhos espirituais. Decida com aquilo que só o Espírito pode ver. Decida. As decisões de Elimeleque trouxeram tristeza, amargura, visão distorcida de Deus para sua casa. Mas e as decisões que Noemi teve? E as decisões de Noemi? Quando ela decide voltar para Belém, a Bíblia diz que ela soube que havia pão em Belém. Então ela tomou uma decisão certa, por motivos errados. Ela não decidiu voltar para Belém para novamente ter comunhão com Deus e com seus irmãos. Ela decidiu voltar para Belém porque lá tinha comida. Decisão certa por motivos errados. A Bíblia diz que ela fala para suas noras: não fiquem aqui e voltem para a casa dos seus pais. Decisão errada. Porque se ela era de Belém, se ela era israelita, ela sabia que só há um Deus, que é sobre todos, que age em todos e por meio de todos. Que só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Por que deixar aquelas mulheres continuando a adorar deuses falsos? Às vezes nós estamos vendo as pessoas, queridos, fazendo as coisas erradas, tendo vários ídolos nos seus corações, e nós não falamos para ela: está errado isso. Quem deve ocupar o espaço do seu coração é Deus, e não seu filho, e não seu marido, e não o que você tem. Então nós ouvimos, nós vemos, mas nós não falamos. Mas Noemi falou: voltem para lá, continue adorando deuses falsos, continue vivendo essa vida distante do verdadeiro Deus. Aí uma decide voltar, a outra fala: não, eu vou com você. Eu vou com você, Noemi. Por que ela não queria que esses filhos, essas noras voltassem? Porque aquelas noras eram uma lembrança física, lembrança materializada do fracasso da sua vida. Não eram filhos, eram noras. Então, ao olhar para aquelas mulheres, ela ia se lembrar dos filhos, ia se lembrar do fracasso da vida dela. Ao voltar para Belém com suas noras, as pessoas iam dizer assim: mas não é certo os filhos de Israel casar com estrangeiros. Tem que se casar com um da própria tribo de Israel, com o povo de Israel. Não se pode ter casamento misto, não se pode misturar, não se pode ter julgo desigual. Seus filhos erraram, desobedeceram a Deus, porque casaram com mulheres moabitas. Então ela deu importância ao que as pessoas iam dizer sobre os seus filhos. Decisões erradas podem afetar a minha família, podem implicar em sentenças definitivas contra a minha família. Mas o melhor de tudo isso é que Jesus anula toda maldição. Se nossos pais, no momento, amaldiçoaram as nossas vidas, se disseram que você não ia ser feliz no casamento, se a sua mãe disse assim: você não vai ser feliz no casamento, assim como eu não sou, eu venho te dizer no nome de Jesus, essa noite,
que Jesus quebra essa maldição. O nome de Jesus te liberta dessa palavra. O nome de Jesus traz alegria, traz paz no seu casamento, restaura o seu casamento. E te dá uma visão de quem é Deus na sua vida. Aleluia. Feche seus olhos, permita-me fazer uma oração, para nós encerrarmos. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite, foi ministrada. E nós somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor promoveu na nossa casa. A nossa oração, ó Deus, é porque a nossa visão do Senhor nunca seja distorcida. Que as nuvens espessas sobre a nossa cabeça não tirem o brilho do sol que é o Senhor. Que a alegria possa vir pela manhã, como diz a Tua palavra. Que em meio às tempestades o Senhor venha sobre as águas e nos diga: não temas. Que as nossas decisões não sejam por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas por aquilo que o Senhor nos direciona. Não nos faça nos afastar do Senhor, porque nós não queremos. Tudo que nós queremos é voltar para a casa do Pai, porque nós sabemos que ali haverá banquete, nós sabemos que ali haverá festa. Tudo que nós queremos, Senhor, é como aquela ovelha perdida, que o Senhor vá e nos encontre e coloque-nos sobre o Teu ombro e nos leve em segurança para o aprisco. Mesmo dentro da casa, mesmo que estejamos perdidos, que o Senhor acenda a luz e encontre-nos como aquela dracma foi encontrada. Eu oro e profetizo sobre a vida de cada homem, cada mulher aqui nessa noite. Um encontro especial. Que antes de se decidir por qualquer coisa, pergunte ao Senhor, consulte ao Senhor e veja se isso é da Tua vontade, do Teu agrado. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.